boa noite, consoante o momento em que me estejam a ver, todos aqueles que têm energia de Libra ou balança, que têm a ver essencialmente com as parcerias, que têm a ver com os negócios, com as empresas, com também aquilo que são as relações conjugais no seu início, que tem a ver com a comunicação, com a forma como percepcionamos a nossa identidade, a identidade do outro, e como comunicamos e trazemos para cima da mesa aquilo que temos a dizer e aquilo que queremos efetivamente comunicar. Esta é a ideia, não é? Pelo respeito, pela identidade e a partir daí a transformação da nossa própria visão do outro, que deixa de ser apenas um espelhamento para melhor perceber o outro e passa a ser uma afirmação de identidade. São então as oficinas da relação, Leão, Virgem, Balança, Escorpião. Mais concretamente, estamos a falar daquilo que é a energia do palco, a energia da clínica, a energia da firma, que é esta energia que estamos aqui a trabalhar, e finalmente a energia que tem a ver com o terapeuta ou com a terapia, com as terapias, com os terapeutas. E portanto é isso essencialmente trabalhamos aqui a nível destas 4 oficinas e vamos ver o que é que cada uma delas potencia esta firma, esta área de trabalho que é a firma e que tem a ver com a relação com o outro, não é? Como é que a firma, como é que as firmas, como é que as associações, como é que de alguma forma tudo aquilo que seja uma organização de trabalho, mas também uma organização afetiva, pode beneficiar com o palco, pode beneficiar com a clínica ou pode beneficiar com um terapeuta ou com a terapia. E evidentemente como é que se beneficia a si próprio também. Vamos então continuar. Temos aqui então a energia do palco, daquilo que o palco, que a energia do leão traz e como é que ela se relaciona. E, portanto, em primeiro lugar, é a capacidade de usar a identidade no palco para perceber, além da força que temos que ter, para expor a nossa própria essência àquilo que é o desafio, aquilo que é, digamos, a corporalidade também do outro, da audiência. Implica um trabalho constante entre aquilo que é o apelo que temos internamente de expor a nossa identidade e aquilo que é, no fundo, a pressão externa para nos conformarmos e para fazermos parte de uma identidade colmeia, de uma identidade coletiva, que é o grande desafio da sociedade de hoje. Aquilo que é a capacidade é algo que tiramos do palco e desta oficina do palco, é a capacidade que temos de ter na percepção do outro e no entendimento daquilo que são as limitações intrapsíquicas que o outro traz para cima da mesa. Ou seja, quando nós nos expomos, quando nós avançamos, nós estamos também a fazer com que o outro faça o mesmo movimento e a partir daí temos esse contacto, temos essa noção. Capaz de entender, de um lado, temos os nossos próprios traumas e do outro os traumas dos outros. A forma e a maneira com que estivermos em palco é a forma de jogar com todas essas energias, ou seja, quando estamos a atuar, quando estamos a ultrapassar-nos a nós mesmos numa peça de teatro, naquilo que é uma arte performativa ou uma performação, estamos sem dúvida alguma a avançar para aquilo que é um trabalho de energias, uma capacidade maior de interligação que nos vai potenciar outro tipo de possibilidades, mas também ao mesmo tempo nos exige uma presença permanente, não é? Porque em palco não há espaço para, digamos, falhar ou para não conseguir atuar. E isso obriga-nos a estar muito mais presentes no momento e a reforçar a nossa identidade por oposição às outras. As realidades e a forma como elas nos influenciam desenvolvem a nossa capacidade e criatividade num sentido de construção. Portanto, aqui temos que ser criativos a partir da nossa identidade, enquanto base identitária. Chegar ao outro, podemos ser criativos egoisticamente, sem intenção de partilhar ou chegar ao outro no relacionamento, mas no fundo é isto que nós pretendemos: é ser permanentes, é estar na situação e na posição. Criar um bom relacionamento é essencial termos esta capacidade de criar o nosso próprio espetáculo, a nossa própria dimensão de identidade partilhada com o mundo e ao mesmo tempo sermos capazes de estabelecer uma comunicação profícua e profunda com o outro. Passamos então agora para uma outra oficina, a oficina da clínica, e o que é que isto nos pode trazer também aqui de virtualidades para o trabalho daquilo que é a relação com o outro em comunicação, que é a firma, e então aquilo que a própria ideia, digamos, de serviço, de entrega, nos traz é uma identidade através dessa mesma prestação. Servir causas, empenhar-nos profundamente naquilo que é o nosso trabalho e missão, o que estabelece uma dinâmica e um aspecto magnético da nossa própria identidade pessoal. Desenvolve-se assim a capacidade de sermos magnéticos, estarmos intimamente ligados à capacidade de termos de desenvolver a nossa própria identidade interna.
Trabalhamos connosco em períodos que temos de recolhimento connosco mesmos, que são absolutamente essenciais para encontrar dentro de nós a nossa própria essência e a relação que temos connosco, de forma a nos amarmos mais profundamente e cuidarmos mais da nossa saúde física e mental. Aquilo que permite um crescimento pessoal, ou seja, o desenvolvimento de uma capacidade cada vez maior de contactar o outro de uma forma eficaz e efetiva, ou seja, através de um planeamento daquilo que fazemos, da forma como trabalhamos, da forma como nos organizamos, tornamos-nos não só mais proativos, como mais eficazes. Igualmente, também o trabalho minucioso, a entrega e o serviço ao outro, permite-nos pontos de vista e, ao mesmo tempo, um ponto de vista que não é escasso, que é profundo, daquilo que são as minhas necessidades e as necessidades do outro, de um ponto de vista prático da solução. Ou seja, fica mais fácil chegar a soluções, fica mais fácil chegar a acordos quando temos um trabalho profundo acerca daquilo que são as posições ou aquilo que são, depois de trabalhados, os interesses e, em certa medida, aquilo que são também o não dito, aquilo que está escondido, não é? As necessidades mais profundas que acabam por vir para cima da mesa a partir do momento em que fazemos um trabalho profundo, em que analisamos profundamente aquilo que são os aspectos de um lado e os aspectos do outro, ou seja, em que esmiuçamos, em que diferenciamos, em que especificamos, em que aprofundamos aquilo que são as necessidades de um lado e do outro, porque elas vêm ao de cima, não é? Por trás das posições e dos interesses acabam por vir as necessidades de ambos os lados e a partir daí temos um trabalho com muito mais perspectiva. Ou seja, a partir dos recursos aplicados ao outro, utilização dos meus recursos no outro, utilização dos recursos do outro em mim, permite perfeitamente limitar aquilo que é o meu espaço daquilo que é o espaço do outro. Então desenvolvemos uma comunicação a partir dos recursos e da efetividade das ações, ok? Passamos então agora à relação com a própria oficina, não é? E aquilo que encontramos é uma identidade a partir do espelhamento e a partir daquilo que é um conhecimento de raiz da nossa própria energia e a capacidade que temos depois de nos colocar, ou seja, um espelhamento para depois a seguir existir uma colocação. Ou seja, sempre este movimento duplo, não é? Primeiro interno, primeiro de organização interna por reação àquilo que nos está a aparecer e que nos está a ser colocado, para depois sair e ser explicitada a nossa própria energia interna naquilo que é o desenvolvimento das nossas características pessoais, perseguição daquilo que são os nossos objetivos identitários a partir do nosso corpo, da nossa mente, mas também da nossa saúde mental e a partir da relação com o outro. É muito importante perceber que quando nós estamos a espelhar, nós estamos simultaneamente a absorver. Quando nós estamos a aplicar a nossa identidade, a ser assertivos e a desenvolver a identidade, nós estamos de alguma forma a criar a mesma ruptura no espaço do outro. Perceber que aquilo que o outro nos traz através de uma comunicação não violenta ajuda a desenvolver a nossa própria capacidade de olhar o outro e faz desenvolver também a nossa própria percepção individual e coletiva. Igualmente, o pilar da identidade é absolutamente essencial, já que ele alicerça a honra, mas também o domínio. E aqui estamos mais preocupados com a questão do domínio, não é? A capacidade que temos de ter de nos impor e de impulsionar aquilo que é a nossa identidade e honra. É muito importante aqui nesta ideia de domínio perceber que ele começa por ser um autodomínio, essencialmente, numa primeira fase nós dominamos os nossos impulsos, aquilo que queremos, que não queremos fazer, aquilo que dirigimos em relação ao outro. Depois aquilo que conhecemos do outro, aquilo que é o outro, de alguma maneira, e o poder que temos a partir dessa mesma decisão. Portanto, temos num primeiro lugar o nosso autodomínio, depois o domínio sobre a situação, a forma como nos apresentamos perante o outro, não é? O controlar, digamos, de alguma forma, aquilo que é o fluxo da conversa, o fluxo daquilo que é a direção e o entendimento. E finalmente, isto permite-nos, isto ainda é mais importante, uma percepção aprofundada daquilo que é a minha capacidade, a capacidade do outro, a minha identidade, a identidade do outro, que resulta do conhecimento que, entretanto, se estabelece da psique humana, da psique do outro, daquilo que o outro quer, das necessidades do outro. Então é aqui uma tríplice dimensão do domínio: o autodomínio, o domínio próprio, o domínio da situação, o conseguir ser dominante naquilo que é uma relação de comunicação, é saber conduzir e dirigir a conversa. Ou seja, somos nós que determinamos como, onde e de que maneira é que as coisas se vão realizar, sendo ao mesmo tempo respeitoso e percebendo as necessidades de segurança, de conforto, mas também de desafio e ao mesmo tempo de independência transmitida através da nossa posição, que é absolutamente essencial que o outro também, no fundo,
sinta, não é? E incorpore essas sensações de conexão, de segurança, de certeza que vem da nossa parte. E, portanto, isto implica também um conhecimento da psique do outro, aquilo que dá, aquilo que não dá, a comunicação que deve ser rápida, deve ser fluida, não deve ser pesada, deve ser criativa, deve ser humorística, deve ser desafiante, deve ser sarcástica também, de algum ponto de vista, e ao mesmo tempo tudo isto sem deixar de transmitir uma profunda segurança acerca daquilo que acontece e isso ser confirmado depois com atos, não é? Portanto, é isto que é importante. Projeção no outro, capacidade temos de impor a nossa própria força de valor junto ao modelo de mundo do outro e, portanto, sermos capazes de interagir com o modelo de mundo do outro, não é? De forma sustentada, de forma estruturada. A partir daquilo que é a nossa capacidade de ouvir o outro, espelhar aquilo que é a sua intenção e o seu interesse, ao mesmo tempo expor aquilo que é o nosso interesse e a nossa intenção. É importante também não nos diluirmos naquilo que é a comunicação com o outro, não é? O aspecto de domínio, de nós sermos nós a controlarmos e provarmos, entre aspas, aquilo que são as nossas qualidades, nunca nos devemos esquecer também daquilo que é o conforto connosco próprios, não é? E aí já tem a ver mais com a nossa honra. Sermos honrados, a honra começa por honrar nós próprios antes de ser uma honra ao outro, comprometimento com a verdade, é uma honra connosco mesmos. E depois, obviamente, é isto que vocaciona depois o propósito. Criar uma verdadeira ecologia que desenvolva e faça-nos evoluir a partir das nossas próprias noções de vida e de mundo, ok? E é importante aqui também irmos construindo uma capacidade de abertura à realidade cada vez mais alargada, porque isto traz-nos também segurança na comunicação com o outro. Passando então destas ferramentas e estruturas que nos dá a própria oficina, portanto, da firma, naquilo que é a capacidade de sermos mais proativos na firma, mergulhamos agora naquilo que é a terapia, o terapeuta e a psicologia. Como é que ela nos pode ajudar? Temos que ter cuidado com isto, não é? Não trazer isto muito para a comunicação, porque isto pode transformar a comunicação num campo de batalha e tornar pesada a nossa relação. Então, identidade a partir daquilo que é o conhecimento do mundo do outro, a partir dos seus sentimentos, das suas emoções, perceber que, tal como nós temos um conjunto de traumas que fomos desenvolvendo ao longo do tempo, temos que ressignificar constantemente e transformar as nossas limitações em oportunidades de desenvolvimento e transformação, acontece exatamente o mesmo com o outro, não é? Portanto, o mesmo acontece com o outro, tal como nós temos um mundo permanente de construção, também o outro tem um mundo em permanente construção. Ou seja, é necessário perceber barreiras, limites, que muitas vezes, onde nos debatemos com as nossas próprias limitações e dificuldades, temos que ter essa capacidade de olhar o outro, de ver para além daquilo que está em cima do muro. Perceber que também há um processo de evolução, tal como o outro ganha e perde honra, também podemos ganhar ou perder essa mesma honra, lá está, o próprio amar-nos a nós mesmos, respeitarmos e termos uma capacidade e compromisso com a verdade. Nem sempre é fácil para o outro ou para nós estarmos nesta relação de verdade. Perceber se estamos num processo de transformação permanente que tem que ver com as experiências e com as opções do que vamos fazendo ao longo do percurso. Perceber claramente que há pessoas que vão de alguma forma tornando-se melhores e outras que vão piorando naquilo que é o desenvolvimento de valores, ter esta noção é ter noção de verdadeiramente nada é estático e estamos em permanente transformação, que também nos permite ter, em relação com o outro, uma maior capacidade de misericórdia e aceitação do outro, capacidade de olhar o outro e percebermos que é um ser humano em transformação e que para ele, tal como nós, tem uma dimensão de parcela divina, quer gostemos ou não desta ideia, isto leva-nos a projetar imagens. E desta maneira, muitas vezes, esta permanente transformação do ser tem as suas dificuldades, dúvidas e necessidades. Portanto, perceber também aqui o lado mais espiritual que existe e que está ligado também ao conhecimento do outro enquanto projeto maior da universalidade. Tal como nós temos as nossas dúvidas, necessidades e preocupações, assim também o outro está num processo de transformação das suas próprias emoções e realidades intrapsíquicas, dos seus traumas, das suas dificuldades, através de um processo de ressignificação e significação constante, com avanços e recuos. Portanto, sermos tolerantes com o outro, perceber que o outro também é uma centelha divina, que também tem ali uma força de Deus, também tem ali algo que o classifica, que o determina, mas que ao mesmo tempo o expande para novos horizontes, que é muito maior do que aquilo que está na superfície, que tem uma profundidade, um mundo, um conhecimento interno que é imenso e que deve ser explorado, deve ser entendido, e que é a partir daí, quando nós vamos à profundidade, que verdadeiramente nos transformamos. Capacidade, temos de ter paciência para desenvolver a capacidade de observar e aceitar as dificuldades do outro, ajuda-nos a
ajuda-nos a nós mesmos também a proceder connosco do mesmo modo e a percebermos em profundidade. Ou seja, o conhecimento dos traumas dos outros leva ao conhecimento dos nossos próprios traumas e um aprofundamento da nossa personalidade. Era no fundo isto que queria trazer-vos aqui, agora ao quadro resumo, aquilo que nos traz a primeira oficina, a oficina do palco, é a nossa aparência e a importância que ela tem como primeiro impacto. A primeira coisa que o outro vê e com o qual contacta é a aparência, e por isso espelhar bem o outro, mas espelhar também a nós de uma forma correta, realça a nossa identidade, portanto a aparência. A reconstrução, que é aquilo que conseguimos quando comunicamos com o outro e através da identidade percebemos a identidade do outro em processo de serviço e entrega, que é aquilo que vem da oficina da clínica. Aquilo que vem da nossa própria oficina é a percepção, eu diria até o discernimento da realidade. E finalmente a paciência, a capacidade de aprofundar, não é? E de irmos mais a fundo, de entender o outro, que nos obriga a ter uma paciência muito grande. E estes são um bocadinho também os benefícios e os desafios à aparência, à reconstrução, à percepção e à paciência que nos traz esta oficina, ok? E era isso que eu queria trazer a vocês nesta reflexão. Queria agradecer-vos e efetivamente vemo-nos no próximo módulo destas apresentações das interações. Até lá, grato uma vez mais e até à próxima. Adeus.